Ele passou anos dizendo que aquela história era mentira, que aquelas crianças não tinham nada a ver com ele, que o passado estava enterrado e nunca mais voltaria. Mas naquele instante, tudo ficou em silêncio. Dois rostos idênticos, o mesmo olhar, a mesma idade e uma semelhança impossível de ignorar. O homem que sempre teve controle de tudo sentiu algo que nunca havia sentido antes: medo. Por quê? Se aquilo fosse verdade, não era só o passado que estava prestes a desmoronar. Era o futuro que ele achava que tinha garantido. E a pergunta que ninguém ali teve coragem de fazer ecoava no ar. O que acontece quando a verdade encontra alguém que passou a vida inteira fugindo dela? Ele acordava todos os dias antes do despertador tocar. Não porque precisava, mas porque o silêncio da madrugada era o único momento em que sua mente não traía. Eduardo levantou-se devagar, ainda deitado por alguns segundos, encarando o teto escuro do quarto amplo. A casa era grande demais para um homem só. Sempre foi, mas ele dizia a si mesmo que gostava assim. Espaço significava controle, ordem, distância. Ele passou a mão pelo rosto, sentindo o cansaço que não vinha do trabalho, mas de algo mais profundo, algo que ele evitava nomear. Na cozinha, o café foi preparado como sempre. Mesma xícara, mesmo lugar à mesa, o jornal dobrado sem ser lido. Tudo parecia organizado demais, como se qualquer mudança pudesse abrir uma porta que ele mantinha trancada há anos. O celular vibrou. Mensagem da secretária. Reunião confirmada às 10 horas. E a senhora Clara ligou novamente. Eduardo fechou os olhos por um segundo a mais do que o normal. Clara, aquele nome ainda tinha peso. Não raiva, não saudade, algo pior. Um nó no estômago que surgia sempre que ele fingia que o passado não existia. Ele digitou apenas: "Diga que não posso atender." E bloqueou a tela como se isso resolvesse. No escritório, tudo funcionava como uma máquina bem ajustada. Pessoas o respeitavam. Algumas o temiam. Outras o admiravam. Para o mundo, Eduardo era o exemplo perfeito de sucesso. Homem feito, milionário, seguro, inabalável. Mas ninguém via o que acontecia quando ele ficava sozinho no elevador, encarando o próprio reflexo no espelho metálico. Às vezes, ele se perguntava quando havia começado a se convencer de que negar era o mesmo que esquecer. Do outro lado da cidade, em um apartamento pequeno, Clara lutava para manter a rotina funcionando. O relógio marcava 7h20 quando ela finalmente conseguiu calçar os dois meninos ao mesmo tempo. Um deles reclamava que o tênis apertava. O outro insistia que queria o cadarço azul, não o preto. "Calma, um de cada vez", ela disse, tentando sorrir, mesmo com os olhos cansados. Os gêmeos eram idênticos em quase tudo. O mesmo cabelo escuro, os mesmos olhos atentos, a mesma expressão curiosa diante do mundo. Mas Clara conhecia bem as diferenças. Um era mais impulsivo. O outro observava antes de agir. Ela os amava com uma intensidade que doía. Enquanto preparava o café simples, seu olhar caiu sobre uma foto antiga presa na lateral da geladeira. Não era grande, nem chamativa, mas estava ali há tempo demais para ser ignorada. Clara respirou fundo e virou a foto com a mão, escondendo-a novamente. "Mamãe, hoje você vai sorrir?" perguntou um dos meninos, com a inocência que só uma criança tem. Ela se abaixou à altura deles. "Eu sempre sorrio para vocês", respondeu, com a voz firme, mesmo que o coração tremesse. No caminho para a escola, Clara observava os dois caminhando à sua frente. Às vezes, o mundo parecia gentil demais com eles. Outras vezes, cruel em silêncio. Ela sabia que aquela fase de proteção não duraria para sempre. E o segredo também não. Na empresa, Eduardo tentou se concentrar na reunião, mas as palavras pareciam ecoar sem sentido. Seus pensamentos estavam em outro lugar, um lugar que ele jurou nunca mais visitar. "Eduardo?" chamou um dos diretores. "Você concorda com os termos?" Ele piscou, voltando à realidade. "Sim, claro", respondeu automaticamente, mas não tinha certeza do que estava concordando. Durante o almoço, recusou companhia. Preferiu caminhar sozinho até um restaurante discreto. Sentou-se perto da janela, observando pessoas comuns vivendo vidas comuns. Foi então que algo chamou sua atenção.
2 meninos passaram correndo pela calçada, rindo alto. Idênticos, perfeitamente idênticos. Eduardo Candela. Seu corpo reagiu antes da mente. O garfo parou no ar. O coração acelerou. Por um segundo, tudo ficou distante demais, como se o mundo tivesse perdido o som. Não, murmurou para si mesmo, desviando o olhar. Aquilo não significava nada. Gêmeos existiam. Milhares deles. Era coincidência. Só isso. Mas o desconforto não foi embora. À tarde, Clara recebeu uma ligação inesperada. Alô? Senhora Clara? Aqui é da administração do prédio comercial Atlas. Precisamos confirmar sua presença amanhã. É sobre um assunto antigo que voltou ao sistema. Ela sentiu o chão sumir sob os pés. Eu não entendi. A senhora sabe exatamente do que se trata, respondeu a voz, fria e educada demais. Clara Dessagu sem responder. Suas mãos tremiam. Ela olhou para os filhos brincando no chão da sala, alheios a tudo. E naquele momento, percebeu que o tempo estava acabando. Algumas verdades não podem ser escondidas para sempre, só adiadas. À noite, Eduardo chegou em casa mais cedo do que o normal. Não ligou a televisão. Não abriu o laptop. Sentou-se no sofá, em silêncio, com o paletó ainda no corpo. Algo o incomodava. Uma sensação estranha. Como se alguém tivesse tocado numa ferida antiga sem pedir permissão. Ele caminhou até o escritório da casa e abriu uma gaveta que quase nunca tocava. Lá dentro, poucos objetos. Documentos antigos. Um relógio quebrado. E uma carta dobrada, amarelada pelo tempo. Ele a segurou, mas não abriu. Ainda não. Do outro lado da cidade, Clara colocou os filhos para dormir mais cedo. Beijou a testa dos dois, demorando mais do que o normal. Mamãe, você está triste? Perguntou um deles, com a voz sonolenta. Ela engoliu seco. Não, meu amor, só pensando, respondeu, apagando a luz. Quando o apartamento ficou em silêncio, Clara sentou-se sozinha à mesa da cozinha. Pegou uma caneta, um envelope, e escreveu um nome que ela evitou por anos. Eduardo. Ela parou por um longo momento antes de continuar. Enquanto isso, Eduardo encarava o envelope antigo em sua mão, sentindo um peso que não combinava com o papel. 2 mundos separados. 2 silêncios cheios de coisas não ditas. E 2 crianças que, sem saber, estavam no centro de tudo. Naquela noite, nenhum dos dois dormiu bem. Porque, mesmo sem se falarem, ambos sentiam a mesma coisa. Algo estava prestes a acontecer. E quando acontecesse, não haveria mais como negar. O envelope permaneceu fechado por dias. Eduardo deixava sobre a mesa do escritório como se fosse apenas mais um papel sem importância. Mas ele sabia. Cada vez que entrava naquele cômodo, seus olhos iam direto para ele, mesmo quando fingia não notar. Até que, numa noite silenciosa demais, ele não conseguiu mais ignorar. Sentou-se, respirou fundo e rasgou o lacre. A letra era de Clara. Inconfundível. Firme, mas carregada de algo que não cabia em palavras. Eu não escrevo para te acusar, nem para pedir nada. Escrevo porque chegou o momento em que a verdade deixou de aceitar o silêncio. Eduardo sentiu o peito apertar. Ela contava tudo, sem rodeios, sem drama desnecessário. Falava da época em que ele prometera ficar, do dia em que foi embora, do teste que ele se recusou a ver, do medo, da solidão, das noites em claro com 2 bebês chorando ao mesmo tempo. E então, a frase que fez suas mãos tremerem. Eles são seus filhos. E você sempre soube disso. Só escolheu negar. Eduardo deixou a carta cair. Por anos, ele construiu um império para provar ao mundo que controle significava força. Mas ali, sozinho, percebeu que a maior covardia da sua vida não tinha sido ir embora. Tinha sido fingir que não sabia. Do outro lado da cidade, Clara aguardava. Não esperava uma resposta rápida, nem uma resposta gentil. Apenas alguma reação. Porque o silêncio já havia durado tempo demais. Quando o telefone tocou, ela demorou a atender. Clara, a voz dele veio baixa, diferente de tudo que ela lembrava. Houve um silêncio pesado entre os dois. Eu vi os meninos,
Ele continuou. Aquela semelhança, eu não consegui mais mentir para mim mesmo. Clara fechou os olhos. Então, por que mentiu por tantos anos? Perguntou, sem elevar a voz. Por que escolheu desaparecer? Eduardo engoliu seco. Porque eu tive medo, confessou. Medo de perder tudo o que eu achava que era importante. E perdeu, ela respondeu. Perdeu o que realmente importava. O encontro foi marcado para o dia seguinte. Um lugar neutro. Um café simples. Nada luxuoso. Nada que lembrasse o mundo que Eduardo construiu para se esconder. Quando Clara chegou com os gêmeos, Eduardo já estava lá. E, pela primeira vez, não havia como fugir. Os dois meninos entraram rindo, sem saber quem ele era, sem saber o peso daquele momento. Mas quando Eduardo os viu de perto, algo dentro dele quebrou de vez. Era como se estivesse olhando para versões de si mesmo que nunca teve coragem de conhecer. Esses são. Ele tentou falar, mas a voz falhou. São seus filhos. Clara completou, com firmeza. E eles sabem que você existe. Só não sabem quem você escolheu ser. Um dos meninos se aproximou. Você é amigo da mamãe? Perguntou, curioso. Eduardo se abaixou para ficar na mesma altura dele. Seus olhos marejaram. Eu fui, respondeu. E talvez ainda possa ser. Durante aquela hora, Eduardo ouviu mais do que falou. Ouviu histórias. Ouviu risadas. Ouviu pequenos detalhes da vida dos filhos que ele negou por anos. E cada palavra era uma mistura de dor e milagre. Quando se despediram, os meninos acenaram naturalmente, como se aquele encontro fosse apenas mais um dia comum. Mas para Eduardo, nada mais seria comum. Nos dias seguintes, ele enfrentou o conflito que sempre evitou: assumir ou continuar fugindo. Assumir significava mudar tudo. Sua imagem, seus negócios, seus planos. Significava admitir publicamente que errou, que escolheu o egoísmo, que abandonou. Fugir significava manter o conforto e perder, para sempre, a chance de ser pai. Clara não pressionou, não pediu dinheiro, não exigiu promessas. A decisão é sua, disse ela, numa última conversa. Mas lembre-se, o tempo não espera. Eduardo passou uma noite inteira sem dormir. Ao amanhecer, tomou a decisão mais difícil da sua vida. Convocou uma coletiva, não para anunciar um novo projeto, mas para contar a verdade. Durante anos, ele disse, diante das câmeras, eu construí uma imagem que não refletia quem eu realmente era. Neguei responsibilities. Neguei pessoas. Neguei meus próprios filhos. O silêncio foi absoluto. Hoje, eu escolho assumir, mesmo que isso custe tudo o que eu construí. As consequências vieram. Críticas, perdas, manchas cruéis. Mas, pela primeira vez, Eduardo dormiu em paz. Meses depois, a cena era simples. Eduardo sentado no chão de um apartamento pequeno, ajudando dois meninos a montar um quebra-cabeça. Clara observava da cozinha, em silêncio. Não era perfeito, não era fácil, mas era real. Eduardo olhou para os filhos, pensou em tudo que quase perdeu por medo. E se fez uma pergunta que mudou tudo. Quantas pessoas passam a vida inteira fugindo da verdade, sem perceber que ela é o único caminho para a liberdade? Antes de apagar a luz naquela noite, ele sussurrou algo que nunca teve coragem de dizer. Eu estou aqui. E, talvez pela primeira vez, isso foi o suficiente. Agora eu te pergunto, se você estivesse no lugar dele, teria coragem de enfrentar a verdade, mesmo que ela custasse tudo? A vida tem uma forma curiosa de nos testar. Ela não começa com grandes decisões. Começa com pequenas escolhas silenciosas. Aquelas que ninguém vê, mas que definem quem nos tornamos. Muitas vezes, acreditamos que fugir é uma forma de proteção. Fugir da dor. Fugir da responsabilidade. Fugir da verdade. Dizemos a nós mesmos que é temporário, que mais tarde vamos consertar, que o tempo vai apagar. Mas o tempo não apaga o que foi negado. Ele apenas aprofunda. Negar algo não o faz desaparecer. Apenas o empurra para dentro de nós, onde cresce em silêncio. No mundo em que vivemos, somos ensinados a vencer, a conquistar, a parecer fortes, a esconder qualquer coisa que nos faça parecer fracos.
Mas ninguém nos ensina que coragem não é ausência de medo. Coragem é olhar para o medo e dizer: eu assumo. Muitas pessoas constroem vidas inteiras para evitar uma única conversa, um único pedido de perdão, uma única verdade. E, sem perceber, perdem anos que nunca voltarão. Há perdas que não se medem em dinheiro, nem em status, nem em poder. São perdas silenciosas, momentos que não vivemos, abraços que não demos, palavras que nunca dissemos. E um dia, quando finalmente olhamos para trás, percebemos que não era o mundo que nos cobrava tanto. Éramos nós mesmos. A verdade sempre encontra um caminho. Pode demorar anos. Pode chegar de forma inesperada. Mas ela chega. E quando chega, traz uma escolha simples e, ao mesmo tempo, a mais difícil de todas. Continuar fugindo ou enfrentar. Enfrentar significa admitir erros. Significa aceitar consequências. Significa reconhecer que machucamos pessoas, mesmo sem intenção. Mas também significa libertação. Porque assumir a verdade não muda apenas o passado, muda o futuro. Existe uma ilusão perigosa de que assumir erros nos diminui. Na realidade, é o contrário. Nada torna alguém maior do que a humildade de dizer: eu errei. Nada aproxima mais as pessoas do que a honestidade. Nada cura mais do que a verdade dita no tempo certo, mesmo que doa. O amor não exige perfeição. Exige presença. Não exige promessas grandiosas. Exige responsabilidade diária. Ser pai, ser mãe, ser filho, ser humano, não é sobre nunca falhar. É sobre não abandonar. É sobre estar presente mesmo quando é desconfortável. Mesmo quando é difícil. Mesmo quando exige mudar tudo. O maior arrependimento das pessoas não é aquilo que tentaram e falharam. É aquilo que nunca tentaram por medo. Medo de perder. Medo de parecer fraco. Medo do julgamento. Mas no fim, o julgamento mais duro vem de dentro. Quando a noite cai e tudo fica em silêncio. É com a própria consciência que temos que conviver. E a consciência não se compra, não se engana, não se silencia para sempre. Ela apenas espera. A vida não pede que sejamos perfeitos. Ela pede que sejamos verdadeiros, que escolhamos a verdade mesmo quando ela custa caro. Porque o preço da mentira sempre é mais alto, só que cobrado aos poucos. Talvez você esteja assistindo isso e pensando em algo que tem evitado. Uma conversa, uma decisão, um pedido de perdão. Talvez exista alguém esperando uma resposta sua há muito tempo. Talvez exista uma verdade que você vem adiando. Seja qual for, lembre-se, o tempo não cura o que foi negado, mas a coragem transforma tudo. No final, não seremos lembrados pelo que acumulamos, mas pelo que tivemos coragem de assumir. E a pergunta que fica, não só para essa história, mas para todos nós, é simples, direta e profunda. Se hoje fosse o último dia para escolher, você enfrentaria a verdade ou continuaria fugindo dela? Essa resposta só você pode dar.